TV São Carlos. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que está nos acompanhando mais uma vez aqui pela TV São Carlos no programa Show de Bola. Ao meu lado, mais uma vez, Teixeira Júnior. Prazer ter você aqui, Teixeira. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador da TV São Carlos, Canal 7. É um prazer estar ao seu lado e toda a equipe para mais um programa Show de Bola. Com certeza, e esse tá show de bola mesmo, viu? Porque a gente vai falar bastante do São Carlos, que conseguiu mais uma vitória no último fim de semana, jogando em casa. Vai falar também de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Já teve sorteio definido, tá tudo pronto para a Copa do Brasil continuar seu andamento, para ver quem vai conseguir uma vaga na Libertadores. E também tem Campeonato Amador, tudo isso aqui no programa Show de Bola. Você só acompanha na TV São Carlos. Primeira semana teve bastante repercussão, né, Teixeira? Sem dúvida nenhuma. A primeira semana, nosso primeiro programa, a semana passada, teve uma repercussão muito boa na cidade de São Carlos, principalmente aqueles que acompanham o esporte, tanto o futebol como outras modalidades, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Amador, a segundona, onde nós temos aí a participação da nossa querida equipe do São Carlos Futebol Clube, fazendo aí uma grande performance nesta última fase do campeonato. E oxalá a nossa equipe possa conseguir o acesso no ano que vem para a tão sonhada Série A3. Com certeza. Quem me falou bastante do programa foi o velho lá do Jardim Ipanema, que é meu sogro. Também me falou do programa o Luiz Borracha, lá do Salão Vila Rica. Quiser mandar abraço, viu, Teixeira Júnior? Fique à vontade, porque tem bastante gente que veio conversar com a gente durante essa primeira semana, falando do programa, né? É verdade. Eu tive a oportunidade, encontrei pela cidade o Cabral, lá do Bar do Cabral, lá no Trevo, lá que também acompanha o esporte santista, acompanhou o primeiro programa Show de Bola, fez aí uns elogios a toda a nossa equipe, nós agradecemos, mandamos um abraço ao Cabral, a todos os seus fregueses lá do bar, e que eles continuem nos prestigiando através desta programação da TV São Carlos, Canal 7. Com certeza. Bom, então vamos começar a falar de futebol e falar de futebol aqui da cidade. Teve durante essa semana o prosseguimento do Campeonato Amador, que está agora dividido em dois grupos, com 6 equipes cada aí, 2 grupos que tentam conseguir aí o título do Campeonato Amador. E durante essa semana a gente teve jogos extremamente importantes para o prosseguimento da rodada. Dentre eles a gente teve o São José ganhando do Santa Fé por 5-2, jogo de muitos gols, né, Teixeira? Olha, uma grande vitória do São José. São José é uma equipe de muita tradição no esporte amador, no futebol amador da cidade de São Carlos. Sempre teve grandes equipes, conseguiu aí muitos títulos a equipe do São José. E mais uma vez, atravessa aí um grande momento, a equipe da Vila São José venceu por 5 aí, um placar elástico, e o São José vai em busca aí, sem dúvida nenhuma, de mais um grande título do esporte amador de São Carlos. Com certeza. O Santa Fé está na lanterninha ali do grupo D, não está muito bem assim esse ano, né? O Santa Fé não vai bem. Esse ano não tem mostrado aí dentro do campo de jogo bons resultados, uma equipe que tem aí oscilado dentro da própria competição, mas isso faz parte também do próprio contexto. Há alguns anos a equipe vem mais forte, outros anos ela vem um pouco mais mediana, e isso está acontecendo com o Santa Fé. Com certeza. Tivemos também 2 empates, né? O Metalúrgico empatou com o Vasco em 2-2, também pelo grupo D, e uma vitória magra do Fortaleza em cima do Tigres, 1-0, deixando o Fortaleza na liderança do grupo D. Fortaleza é uma equipe forte, uma equipe também de muita tradição e nos últimos anos tem conseguido títulos do Campeonato Varziano, do Campeonato Amador, uma equipe aí muito bem dirigida pelo Mário Maza e toda a sua diretoria, e mais uma vez, Fortaleza vem forte, conseguiu aí uma vitória e sem dúvida nenhuma também vem em busca do título. O Campeonato Amador de São Carlos é um campeonato forte. Um campeonato que tem boas equipes, existe um equilíbrio técnico muito grande e esses jogos finais aí, nós teremos aí uma qualidade técnica muito boa no esporte amador de São Carlos. Com certeza. E olha, também tivemos outro jogo, que foi o Dínamo empatando com o Grêmio São Carlense, 0-0, jogo que demonstrou equilíbrio da competição, viu? Porque o Dínamo hoje é o primeiro colocado do grupo D,
Em compensação, o Grêmio São Carlense é o segundo colocado do mesmo grupo. Então, quer dizer, um jogo de líderes equilibradíssimo, culminou no 0-0. O resultado em si mostra o próprio equilíbrio da partida. Dínamo e Grêmio ficaram no 0-0, jogo equilibradíssimo do começo ao fim, e no final o resultado acabou sendo justo por aquilo que apresentaram as duas equipes nos 90 minutos de futebol. Com certeza. Olha, se as semifinais fossem hoje, os jogos seriam Dínamo contra Metalúrgico, Dínamo é o líder do grupo C contra o Metalúrgico, o segundo do D, e o Grêmio São Carlense contra o Fortaleza, também primeiro e segundo dos seus respectivos grupos. Quer dizer, jogos equilibrados também, né? Nós teremos também na próxima fase, aí nas semifinais, jogos equilibradíssimos. Nós que temos acompanhado aí o próprio campeonato amador, a gente sente, como o próprio torcedor que comparece aos estádios, que tem prestigiado em grande número esse campeonato amador, tem sentido aí um equilíbrio muito grande. Algumas equipes se despontam um pouco mais em relação aos demais, mas no cômputo geral existe um equilíbrio muito grande dessas equipes. Com certeza, isso é bem verdade. Bom, vamos fazer um encaixe aqui já para o segundo bloco. No segundo bloco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mais especificamente também na Copa do Brasil, sobre os times paulistas, mas eu queria já fazer um encaixe falando do Luxemburgo. Luxemburgo é um técnico bastante famoso no Brasil, né? Chegou a treinar até o Real Madrid, mas foi demitido do Cruzeiro, que está a saldo de gols da zona do rebaixamento, né, Teixeira? O Vanderlei Luxemburgo acabou sendo demitido do Cruzeiro. Bastante famoso, como você disse, e bastante polêmico também o Vanderlei Luxemburgo. É indiscutível a capacidade do Luxemburgo em relação principalmente à parte técnica, à parte tática de qualquer equipe que ele dirige. Por outro lado, também ele se torna polêmico porque ele quer trazer para dentro da equipe que ele dirige o que nós chamamos de menagem, muito usado nas equipes europeias. Mas, infelizmente, a cultura dos dirigentes do futebol brasileiro ainda não estão preparados para esse tipo de comportamento. E isso cria atrito entre o Luxemburgo, a comissão técnica e as diretorias. No Cruzeiro, ele dirigiu em 19 jogos com 10 derrotas. É realmente um resultado ruim para qualquer treinador. E acabou não resistindo, acabou sendo demitido da direção técnica do Cruzeiro. É verdade. Mas você acha que simplesmente o técnico é o problema? O técnico, eu diria que não é o problema. O Cruzeiro perdeu 4, 5 jogadores em relação à equipe do ano passado. Exatamente. Em que a equipe foi bicampeã brasileira com todos os méritos. Isso acaba abalando, desestruturando qualquer equipe. E os reforços que chegaram não foram no mesmo nível dos que saíram. Isso acaba, sem dúvida nenhuma, deixando a equipe menos estruturada e menos fraca tecnicamente. E foi isso que aconteceu, está acontecendo com a equipe do Cruzeiro. Exatamente. Então, quer dizer, o Luxemburgo pode não estar nos seus tempos áureos, mas com certeza não é o único culpado pela crise, né? Vamos falar agora sobre Copa do Brasil. Teve seu sorteio definido durante essa semana, né, Teixeira? Primeiro jogo, para a gente comentar, já tem aqui São Paulo e Vasco definido. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no São Januário. São Paulo e Vasco, duas equipes de muita tradição, duas equipes grandes do futebol brasileiro. São Paulo atravessa aí um momento com altos e baixos, é uma boa equipe, não uma excelente equipe, mas uma equipe, eu diria, bastante mediana. Por outro lado, o Vasco vem aí na lanterna do Brasileirão, uma equipe fraquíssima, mas em se tratando de tradição, de camisa, o duelo se torna importante. Mas pelo que tem apresentado as duas equipes, o São Paulo, teoricamente, é o favorito. Então, o São Paulo, mesmo com desmanche, mesmo com o treinador aí meio perdido ainda, é o favorito. É o favorito, tem tudo para passar aí para as semifinais. Só um detalhe que também durante essa semana o Pato já garantiu que fica, não vai mais sair do São Paulo. Um reforço, vamos dizer assim? Olha, reforço importante. Alexandre Pato atravessa aí um grande momento. É o artilheiro hoje da equipe do São Paulo, tem agradado o próprio torcedor, o próprio Osório, treinador, a comissão técnica, e tem sido muito importante no esquema tático do treinador colombiano. Ele se reuniu com os jogadores, diz que fica, e até o final do ano, que vai aí o empréstimo, ele vai defender as cores do São Paulo. Tá certo. E aí quem passar de São Paulo e Vasco nesses próximos confrontos, pega quem passar de Santos e Figueirense. Figueirense vai fazer seu primeiro jogo em casa e o segundo jogo na Vila Belmiro. O que dizer desse confronto aí? Olha, um confronto difícil. O Santos atualmente atravessa um bom momento. Eliminou nos 2 jogos a equipe do Corinthians, vem se reabilitando dentro do Campeonato Brasileiro, até há pouco tempo estava na zona do rebaixamento, hoje já 4 pontos aí do G4,
Desde a chegada do Dorival Júnior, a equipe subiu assustadoramente de produção. Hoje é uma equipe bem armada, agora terá um grande adversário. Figueirense é um grande adversário, eliminou, nós não podemos esquecer disso, o Atlético Mineiro nessa Copa do Brasil, que era um dos favoritos, é o vice-líder do Brasileirão, tem uma grande equipe, o Atlético, e foi eliminada pela equipe do Figueirense. Primeiro jogo lá em Santa Catarina, é difícil enfrentar o Figueirense lá no seu estádio. O Santos vai ter dificuldade, como toda e qualquer equipe tem dificuldade lá em Santa Catarina, e o jogo de volta deve ser na Vila Belmiro. A diretoria do Santos queria trazer esse jogo para o Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho. O treinador, a comissão técnica, os jogadores querem jogar na Vila Belmiro, o que é muito lógico. O Santos é muito mais forte na Vila, mas o Santos precisa fazer dinheiro, precisa de caixa. Mas a gente olhando aí a própria tabela, os jogos, o Santos deve enfrentar o Figueirense lá na Vila Belmiro. Agora, é um confronto dos mais difíceis. É claro que, teoricamente, o Santos também tem tudo para passar. É verdade, mas vale lembrar que o Figueirense também cresceu depois da chegada do René Simões, assim como o Santos cresceu depois da chegada do Dorival, né? Olha, Figueirense, como eu disse, é uma equipe forte, uma equipe que vai dar trabalho. Não se pode esquecer, como eu disse há pouco, eliminou o Galo Mineiro, aí grande Atlético Mineiro, e vai dar trabalho. Vai ser um adversário dos mais difíceis para o Santos Futebol Clube. Com certeza. E do outro lado da chave a gente tem também mais dois jogos. Internacional e Palmeiras, primeiro jogo no Beira-Rio e o segundo jogo na Arena Allianz, né? Na Arena do Palmeiras. Inter e Palmeiras, jogo equilibrado, hein? Você disse tudo, jogo equilibradíssimo. O Colorado, o Internacional não atravessa um bom momento, tem, eu diria, no papel um grande elenco, uma equipe caríssima, mas não tem conseguido dentro do campo de jogo os resultados necessários. O Palmeiras vem aí de altos e baixos, teve aí uma grande fase, caiu um pouquinho, perdeu 3, 4 jogos, agora já se recuperou dentro do próprio Brasileirão e vai enfrentar o Internacional. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo no Allianz Parque em São Paulo, duas grandes equipes. Aí existe aí um empate, eu diria um empate técnico entre as duas equipes. Tanto pode passar o Inter como pode passar o Palmeiras. Não, tá certo. Tanto pode passar o Inter como pode passar o Palmeiras, quer dizer que não tem favorito. Agora o duelo entre técnicos aí é interessante, né? Marcelo Oliveira, um treinador estudioso, gosta do time pra frente, e o Argel, um treinador já estilo gaúcho mesmo, retranqueiro, mas bem raçudo. Quem leva melhor no duelo de treinadores? Olha, são duas escolas diferentes. O Marcelo Oliveira arma diferente do que arma o Argel, as equipes que dirige. Marcelo Oliveira usa muito mais a tática. Muito mais a equipe mais fechada, a equipe buscando os contra-ataques, sabe armar melhor, no meu entendimento, taticamente, o Marcelo de Oliveira. Agora, nós não podemos tirar o mérito do Argel. O Argel é um treinador que vem subindo muito de produção com as equipes que dirige, principalmente nos últimos 2, 3 anos. É verdade. E ele tem tudo para fazer um grande trabalho lá na equipe do Colorado, no Rio Grande do Sul. É um treinador que usa mais a garra da sua equipe para conseguir os resultados, mas também nós não podemos esquecer, o Argel sabe mexer muito bem também taticamente nas equipes que dirige. São duas escolas diferentes, mas dois grandes treinadores. E o Argel, né, que chegou até a jogar contra o São Carlos aqui, né, treinando no Red Bull, quer dizer, um treinador que subiu muito rápido, né? O próprio estilo do Argel, quando jogava, era um zagueiro central duro. Um zagueiro central não era desleal, mas era duro, gostava de jogar mais na raça, tinha pouca técnica, jogava mais na raça. E ele gosta, ele imprime, ele coloca essa filosofia de jogo nas equipes que dirige. Você pode notar, o telespectador, todas as equipes dirigidas pelo Argel Fucchi, as equipes são voluntariosas. Equipes que brigam do primeiro ao último minuto, usam e abusam da condição física da equipe. Isso mostra uma garra muito boa nas equipes dirigidas pelo Argel. E para fechar, o duelo de Fluminense e Grêmio, uma pincelada rápida no Fluminense, que hoje tem o Ronaldinho Gaúcho, que vai jogar contra o seu ex-clube, o clube formador, né? O Grêmio. Olha, Fluminense e Grêmio também, eu entendo que existe um equilíbrio muito grande. Duas grandes equipes, dois grandes elencos,
o Fluminense hoje com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho também apresenta aí algum bom futebol em raríssimas oportunidades. Quer dizer, ele não gosta de treinar, é mais da noite, fim de carreira, ganhando aí muito dinheiro, mas apresentando pouco dentro do campo de jogo. Agora é um jogo equilibrado. Aí também tanto pode dar Grêmio como Fluminense. E é claro, a gente não poderia deixar de falar do São Carlos Futebol Clube, time da cidade, que conseguiu mais uma vitória na segunda fase da segunda divisão. Vitória importantíssima. Antes de eu chamar o Teixeira, eu vou chamar os gols que a gente tem aí para mostrar para você. E agora sim, enquanto os gols vão rolando, o Teixeira Júnior vai comentando. Teixeira, São Carlos venceu 2-0 o Grêmio Prudente. Gol de William Dias, numa falha da zaga. E depois o Luiz Guilherme, meia que estava estreando, tabelinha bonita com o atacante Elton. 2-0. São Carlos venceu e convenceu. Jogando aí no último final de semana, estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. 660 torcedores, renda de R$ 6.500, até um bom público. Poderia ser melhor, mas um bom público compareceu ao estádio do Luizão, prestigiando, apoiando a equipe do São Carlos. Grêmio Prudente, buscando a reabilitação, tinha perdido na primeira rodada, veio ao São Carlos em busca de um bom resultado e quem acompanhou o jogo pôde ver uma equipe do São Carlos apresentando um excelente futebol. Uma defesa muito bem posicionada, marcando bem, um meio de campo marcando, tendo criatividade, desenvoltura e, acima de tudo, tendo uma articulação muito boa, municiando muito bem o ataque do São Carlos e chegando, quando a equipe do São Carlos atacava, o meio de campo chegando para dar o suporte e sendo um elemento surpresa. Fez 1-0 através do William Dias no primeiro tempo, 35 minutos. Isso. No segundo tempo, fez 2-0. Com o Luiz Guilherme nos 38, já no finalzinho. Também. Por outro lado, São Carlos teve pelo menos mais 3 grandes oportunidades, cara a cara com o goleiro de Prudente. Poderia ter feito 3, 4, até 5-0, tamanha foi a superioridade da equipe são carlense. Resultado dos mais importantes, mantém a equipe são carlense liderando a sua chave, o seu grupo, 2 jogos, 6 pontos. Na próxima rodada, joga também em São Carlos, com o Taboão da Serra. Isso. Mais uma vitória, chega a 9, fica numa posição privilegiada nessa final da segunda divisão. Depois vai a Santos enfrentar o Jabaquara, fecha com o Olímpia aqui. Agora, a vitória do último domingo foi importantíssima e acaba dando uma moral muito grande para os comandados do Rafael Guanais. Isso é verdade. Agora, Teixeira, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Além do São Carlos, que outras equipes você vê despontando? Ao meu ver, Olímpia e Jabaquara, dentro do grupo do São Carlos, são as favoritas para brigar aí com o São Carlos pelo acesso. Não tem a menor dúvida, o Olímpia é uma equipe forte, demonstrou isso na primeira fase da competição, se classificando até com certa tranquilidade. Primeiro, né? Do grupo do São Carlos. Né? Tem aí o Ney Silva como treinador, que é um bom treinador, subiu aqui com o São Carlos em 2005, se não me falha a memória. Isso mesmo. Tem experiência, tem bagagem a nível de segunda divisão, a nível de Série A3, sabe armar muito bem as equipes que dirige, e o próprio Jabaquara. Jabaquara tem tradição. O Jabuca, como é carinhosamente chamado, a equipe lá da Baixada Santista. E um detalhe importante, o Jabaquara sempre que disputa as competições no âmbito profissional, ele tem um apoio muito grande, tanto da Portuguesa Santista como do próprio Santos Futebol Clube. Existe lá uma harmonia muito grande entre as 3 equipes da Baixada. O Santos, claro, sendo a referência, é o grande clube do futebol brasileiro, do futebol mundial, mas a própria Portuguesa Santista e o próprio Jabaquara também, existe uma troca muito grande, um empréstimo muito grande de jogadores. E isso torna, sem dúvida nenhuma, a própria equipe de Jabaquara forte. A meu ver também, concordo com a sua opinião. O Jabaquara Olímpio, ao lado do São Carlos, são as 3 equipes aí que vão brigar por 2 vagas na Série A3 do ano que vem. Lembra que a gente tem, lógico, né, ao meu ver, acho que no Teixeira também, os 3 mais fracos, que são o Taboão da Serra, o Acisense e o Grêmio Prudente. Né? São as 3 equipes aí, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, que mostraram ser umas equipes aí um pouquinho mais fracas em relação às demais. Exatamente. Agora, no outro grupo, a gente tem em destaque, né, a Inter de Bebedouro e o Sport Clube São Bernardo, que inclusive jogaram entre si, acabou culminando no empate, e as 2 equipes agora, nesse momento, lideram o grupo que não é o de São Carlos, não é o grupo 4, com 4 pontos cada um. Inter de Bebedouro e São Bernardo são 2 boas equipes também.
também mostraram na primeira fase que vieram em busca do acesso nesse ano de 2015. A Inter de Bebedouro, uma equipe também de muita tradição, uma equipe que já disputa aí há décadas campeonatos profissionais e que tem o Pinho como treinador. O experiente treinador Pinho, que diversas oportunidades dirigiu equipes profissionais de São Carlos, hoje muito mais experiente, muito mais competente e mostrando, mais uma vez, que ainda tem muito a dar para o futebol profissional. O Pinho tem capacidade, taticamente, arma bem as equipes, quando joga em casa, quando joga fora, são dois sistemas completamente diferentes. Nós acompanhamos aí quando o Pinho dirigiu o Grêmio São Carlense em 2 ou 3 oportunidades. Durante a década de 90, 90, 80, fez grandes trabalhos aqui na cidade de São Carlos, é muito respeitado no interior do estado de São Paulo, em todo o nosso país, e a Inter de Bebedouro vem forte. A própria equipe do São Bernardo, lá do Grande ABC, também tem uma boa equipe, uma equipe forte, com bons jogadores, jogadores qualificados a nível de segunda divisão. São 2 equipes aí que vão brigar também no outro grupo para conseguir o acesso para a Série A3. Isso é verdade. Agora voltando a falar de São Carlos, que hoje estaria classificado para a final. Próximo adversário, Taboão da Serra. Taboão tem 2 pontos, adversário que ainda não perdeu nessa segunda fase. Apesar de a gente falar aqui da fragilidade dele, é um adversário que conseguiu 2 empates e tem 2 pontos na segunda fase. A equipe de Taboão da Serra, lá da Grande São Paulo também, precisa, no próximo domingo, de um grande resultado aqui em São Carlos. 2 empates, como você colocou, empatou na primeira rodada, empatou na segunda. A equipe busca, eu diria até desesperadamente, uma vitória. Precisa de 3 pontos. Então a equipe do Taboão da Serra vem para enfrentar a equipe de São Carlos para jogar também na frente. Não tenha dúvida o torcedor que a equipe do Taboão venha atrás, venha jogar na defesa, porque não vem. O empate, uma derrota não interessa para a equipe de Taboão da Serra. A equipe que ainda busca o acesso, busca brigar, principalmente durante esse primeiro turno, final do primeiro turno, no segundo turno, em busca do acesso, a equipe precisa conseguir as vitórias, porque o empate e derrota não faz a equipe chegar à grande final. Então o Taboão da Serra vem para jogar franco e vai ser um grande jogo. Um jogo aberto, São Carlos jogando em casa mais uma vez, vai partir para cima, o apoio do torcedor será mais uma vez de fundamental importância. O mesmo vai acontecer com o Taboão da Serra. E quando 2 equipes jogam abertas, buscando o gol, o espetáculo, ganha, né? O futebol ganha, o espetáculo fica muito mais bonito. Na verdade, a gente espera que a torcida compareça pelo menos em mesmo número, né? Porque foi legal ver o pessoal formando fila até para comprar ingresso no Luizão. Olha, eu particularmente espero mais do que 660 torcedores que nós tivemos no último jogo. Eu espero aí pelo menos 1.000 torcedores, 1.200 torcedores, porque é muito importante o apoio do torcedor neste momento que a equipe são carlense vive dentro do Campeonato Paulista da segunda divisão. Uma vitória no próximo domingo, como eu disse, leva a nossa equipe a 9 pontos, vai com uma moral muito grande lá para a Baixada Santista e enfrentar o Jabaquara. Oxalá possa trazer um grande resultado, e esse grande resultado, uma vitória, é claro, um empate não deixa de ser um grande resultado, e aí fecha com o Olímpia o primeiro turno. Tem tudo para vencer o Olímpia também, como já venceu no estádio professor Luiz Augusto de Oliveira, consolidar a primeira posição nesse primeiro turno, e aí ir com tudo para o segundo turno em busca da classificação e do tão sonhado acesso. É isso aí, é isso que a gente espera do São Carlos e que a gente espera que você continue ligado na gente. Tá terminando por hoje, mas a nossa programação vai seguir aí na TV São Carlos. Você fica ligadinho aqui, canal 7 da NET. Fica ligadinho que a gente também volta durante a programação. Um grande abraço e até a próxima.